Alô galera, pessoal ligado aqui no Vasco em Análise, canal do YouTube. Se inscrevam lá, deem um like. Nas plataformas também TikTok e Kawaii. Hoje o assunto é sempre Vasco, né? Sempre Vasco não, parece uma legenda, uma sigla de um partido político lá, de uma agremiação política do Vasco, não. Eu falo sempre sobre o Vasco e hoje o assunto é Mauro César Pereira. Eu acho que o nome desse indivíduo é isso. Mauro César eu sei que é. Agora, se é Pereira ou Ferreira, não sei. Também nem quero saber. Ele tem um canal no YouTube, participa de um programa ridículo chamado... Programa ridículo na Jovem Pan, com um cara mais ridículo ainda, tal de Thiago Asmar, que é um cara que só faz... não tem assunto. É só provocação, é só tentativa de... que uma novidade, é um escândalo, tal, é um jornalismo marrom, coisa horrível. E junto com aqueles lá que estão lá também, né? São jornalistas abaixo da média, muito abaixo da média. Mas lá nesse canal, ou em algum canal dele, ou nesse programa, ou em algum programa dele, esse indivíduo falou de forma boçal que por que o Vasco não contribui com a manutenção do Maracanã? Por que o Vasco não ajuda a pagar as contas do Maracanã? Bom, lá atrás houve uma licitação onde o Vasco não quis participar. É um direito de você não participar de uma licitação. E depois essa licitação foi ganhada pelo Fluminense e pelo Flamengo, e teve seu contrato expirado. Essa licitação chegou a um final, teve um fim. E a partir desse fim para cá, aí sim o Vasco quis participar da nova licitação para o Maracanã. Então, rapidamente, Maracanã, licitação, o Vasco não quis participar, Fla e Flu participaram, ou melhor, não participaram, não teve concorrência, os dois entraram, se deram as mãos, os siameses da Zona Sul entraram, ficaram lá brincando de ser dono do Maracanã. E eu, aqui como advogado, eu não falo que estou errado, não. Se eu alugo uma casa, aquela casa, entre aspas, para o mundo é minha. Então o Maracanã, naquele período determinado, era deles. Mas agora acabou esse período. O contrato não foi renovado, nem de forma determinada e nem de forma indeterminada, como a gente diz lá para quem faz contrato de locações. O que importa aqui agora é o seguinte: não tem hoje uma definição. A licitação está expirada e o governador do Rio de Janeiro, através de uma manobra que ele está fazendo com o TSE, e o TSE também está fazendo uma manobra junto com o governador Urubu, que ele aumentou as exigências para que uma licitação seja soltada. Explico. Lá atrás houve a licitação, a qual o Vasco não quis participar, já expliquei isso aqui, e haviam 3 ou 4 ou 10 exigências, né? Então o TSE criou 10 exigências lá atrás para que houvesse a licitação, e essa licitação ocorreu. Agora, o argumento do TSE, para dar uma renovação, para colocar a licitação em pauta, para que possa haver a briga entre Vasco, Fluminense, Botafogo e quem mais queira participar, obviamente falei Botafogo, mas Botafogo não vai querer participar porque ele tem um engenhão. Mas quem quiser participar vai estar lá permitido. É só você se inscrever na licitação, maior valor, melhor forma de pagamento, essas coisas todas que a gente está careca de saber. Ocorre que o TSE não quer liberar essa licitação. Qual é o argumento? O argumento de que outras exigências ao longo desse tempo foram criadas, foram verificadas que eram necessárias e que ainda não chegaram a um veredito, como pode ser feito no mundo real essas exigências que foram criadas ou apareceram de lá para cá. Ora, eu fui lá ver, são várias exigências, bastante exigências, que não existiam quando o Flamengo e o Fluminense conseguiram ganhar a licitação. Repito, não houve vitória.
Só os dois participaram, quando eles obtiveram a chancela da licitação. E agora foram criadas dezenas de exigências para que uma nova licitação seja soltada no mercado. Para quê? Para que hajam renovações reiteradas, infinitas, como vem havendo aí. E o governador, o governador, se não soltou aí a renovação, vai soltar. O que tem que ser feito é obrigar uma nova licitação. E o TCE já teve 6 meses para analisar esses requisitos. Então, se não estão trabalhando, se não querem trabalhar, ok. Mas liberem a licitação. E daí depois venham a resolver alguma coisa com relação a essas exigências. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo, e a Associação do Vasco não reclama, na pessoa do Osório e do Duque Estrada, e a 777 do Vasco também não reclama, na pessoa do CEO e dos diretores e dos donos, que 6 meses se passaram, o TCE não liberou a licitação. O que fazer? Ajuizar a ação judicial, para que possa haver judicialmente uma discussão, possa liberar a licitação, para que depois que haja a concorrência, né, que a Constituição fala em bem público, mais de um querendo, licitação. Então, libera a licitação judicialmente, porque administrativamente pelo TCE, como o Osório vem reiteradamente falando, que vai ser... o TCE está soltando, não está, Osório. Ou você está do lado deles, ou está do lado do Vasco. Estando do lado do Vasco, já são 6 para 7 meses que você teria que tentar com uma ação judicial para obrigar judicialmente que houvesse a licitação para que pudesse o Vasco participar. Com quem quer que seja, notadamente os siameses elitistas, né, Flamengo e Fluminense. E quem mais queira competir. Então vamos lá, para fechar aqui esse primeiro comentário e já indo para o segundo e terceiro para acabar esse tópico, que é um tópico chato, né, licitação, mas tem que ser falado para calar a boca desse Mauro César, que é um beócio, né? Então, o Vasco não pode contratar, não pode pagar São Januário, porque não está no contrato. Não tem que bancar São Januário, porque não está no contrato. O que tem que acontecer? Nova licitação. Então, esse argumento é fuleiro. Outro argumento fuleiro. O Vasco só joga em jogos maracanizáveis. Não importa, o Vasco pode jogar quando quiser. Se ele ganhar a licitação, ele vai contribuir mensalmente para os valores que forem devidos e vai pagar os seus jogos lá quando tiver que pagar. Ou seja, maracanizável ou não importa. O Vasco pode escolher os jogos que ele vai disputar. E ele vai pagar o valor, se tiver outorga ou valor mensalmente para ser pago, ele vai pagar, sem problema algum. Então essa questão de jogos maracanizáveis, escolha, não tem mais licitação fechada. Agora ela está expirada, ela está precária. Então não há mais que falar em jogos maracanizáveis. Isso é um argumento pífio, senhor Mauro César. Então vamos lá, ele falou sobre que o Vasco tem que bancar o Maracanã. Não tem porque não está no contrato, porque o Vasco vai escolher os jogos, o Vasco poderá escolher os jogos, inclusive o Flamengo e o Fluminense hoje podem escolher os jogos. Se não quiser jogar aqui, continua manutenindo financeiramente o Maracanã e joga onde quiser jogar, não importa. Então esse argumento também não é bom. Terceiro argumento, vai estragar o gramado. Ontem no jogo do Vasco contra o Galo, aquele pasto, aquela pocilga, que o senhor não vai comentar isso, né? Porque o senhor é parcial. O senhor não é jornalista, o senhor é um torcedor flamenguista, né? Que se veste de jornalista para dar os seus comentários pateticamente flamenguistas, que não se sustentam, né? Inclusive é um cara tão cheio de não me toques, aceita trabalhar num programa ridículo desse Thiago Asmar, que não é quase um programa de piadas, é um programa de comédia, né? Parece ali um programa mexicano, onde ali não tem assunto, é só falar mal de um, falar mal do outro, polemizar. É um programa de polêmicas, não é jornalismo, né? Ele solta uma notícia, né, para ter um tema para falar no programa, mas ele
não fala sobre esse tema. Bota uma polêmica para dar audiência e ficam lá tantos mil ao vivo. Se ele está feliz com esse tipo de jornalismo, que fique. Por isso talvez que ele tenha sido mandado embora da Globo, porque a Globo, antevendo esse tipo de programa ridículo, bicou ele, e deveria bicar todo mundo que faz programa assim, né? Inclusive lá aqueles caras, aqueles dinossauros horrorosos, né? Flávio não sei o quê, e blá blá blá, tem um senhor lá careca, tem um que tem a voz parece de um pato, é horrível, os caras não falam coisa com coisa, e o Vampeta, né? Que é mais ainda um brincalhão, o Vampeta, né? O Vampeta, ele deixa primeiro o Mauro César. Todo o Mauro César fala, todo mundo fala depois, copiando o Mauro César, todo mundo com medinho do Mauro César, né? É uma coisa patética, ninguém contradiz aquele boneco. O boneco fala o que quer e ninguém dá um ai sobre ele. Ou seja, se ele fala A, todo mundo fala A. Então, para fechar aqui esse vídeo, que já ficou grande demais por conta desse cidadão chamado Mauro César, vai estudar, vai entender e vai deixar de ser um parcial jornalista flamenguista. Você é um flamenguista torcedor. Você não é jornalista. Porque se você fosse jornalista, fizesse as vezes de um jornalista, você não falava essas asneiras que você falou, que aqui eu só coloquei 3 para não me estender muito, e não participaria de um programa ridículo aí, desse tal de Thiago Asmar, que é um programa de polêmicas, que ali não é jornalismo. E se eu se diz um cara sério de jornalismo, coisa que eu não sou, eu sou advogado, mas também sou um comunicador, eu não participaria disso. Se gostaram do conteúdo, dê um like, se inscrevam, façam comentários, curtam as plataformas TikTok e Kawaii, e Instagram e Facebook, tá bom? Fiquem com Deus. Vasco da Gama, um abraço.